Glória a Deus. Irmãos, podem sentar, fiquem à vontade. Amém? Neste propósito com o qual nós temos reunidos, estamos entendendo sobre a unidade e o propósito de Deus nas nossas vidas. E eu tenho meditado sobre isso porque não sou diferente dos irmãos. E entendendo o amor de Deus sobre a minha vida, a nossa vida, eu tenho observado meio o meu entendimento. Porque a irmã abriu o culto com o salmo falando de situações que nós enfrentamos, várias situações. Em cada lugar, em cada propósito, tem uma situação para nós enfrentarmos, um desafio. E isso em relação ao que você conhece de você mesmo, o que você pensa ser. E no que a gente imagina ser, e até tem algumas provações que passamos, que a gente começa a identificar realmente quem sou eu. Quem sou eu a favor de mim e quem sou eu a favor do próximo. E isso tudo é vida. Tudo isso é algo maravilhoso, que não vem de nós, mas o próprio Deus que nos ofertou. Então, Deus nos ofertou essa liberdade que nós temos, de atitude diante de um semelhante. E esse semelhante pode ser o que te favorece, ou que te desafia no seu ser, naquilo que você entendeu ser. E a gente sempre estamos querendo favorecer alguém, ou se servir do outro, entende? Ou prestar um serviço. E aí vem os sintomas. E a ideia é, sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não agrada a Deus, automaticamente você está desconcertado. Você está fora de esquadro. Não está bem. Alguma coisa não está bem na nossa vida. É sinal que nós não estamos agradando a Deus. Amém? Porque o Espírito testifica, o nosso Espírito testifica com Deus. Então, a minha meditação é, Daniel, o que tem te incomodado? O que tira você do eixo? Qual é a sua situação no dia a dia? A propósito, quando você se apresenta a Deus, qual é a sua oferta? Porque eu tenho falado e eu tenho na minha mente que, no que você entende ser ou ter, ou os porquês da sua vida, você pode ofertar a Deus, em nome do Senhor Jesus. Oferta, alegria, tristeza, angústia, decepção, qualquer coisa. Quando se apresenta a Deus, Deus só quer um caráter de filho, um caráter de um pai protetor, que a gente tenha, de um Deus de benefícios, que Ele sabe, antes mesmo que as palavras cheguem nos nossos lábios, Ele já conhece. Mas por amor dEle mesmo, Ele nos poupa, e nós não somos consumidos, porque Ele nos ama. A palavra de Deus nos ensina que o povo sempre deu muito trabalho para Deus, por causa do engano, porque o inimigo vem enganando as pessoas. E na parte humana do Senhor Jesus, Ele ofertou a Jesus, o inimigo, todo este mundo, a glória deste mundo. Ele ofertou ao Senhor Jesus, 100% homem, 100% Deus. Então nós podemos confiar
na pessoa do Senhor Jesus como o nosso advogado, aquele que ora, intercedeu por nós, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, velando pela nossa alma. Nós podemos ter essa certeza, porque como homem, eu e você, ele foi tentado, na humanidade, na nossa singeleza de coração, e também na nossa parte humana de carência. Ele chorou, sofreu as decepções que nós sofremos. Então nós podemos nos identificar com este ser maravilhoso, que representou na terra os céus, que foi o Senhor Jesus de Nazaré. E o irmão falou aqui em Efésios, sobre há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Irmãos, não é porque você está aqui nessa igreja hoje, que você foi chamado, é um sinal que você foi chamado pela soberana vocação. Exatamente não. Até aqueles que não estão, ainda virão, foram chamados por Deus, foram abençoados por Deus, no amor, no sacrificial, do Deus encarnar e se apresentar como homem, sofrer tudo o que sofreu para identificarmos com Ele, testificarmos da nossa vida com a vida que Jesus levou. Então todos. Então aqui fala que uns para apóstolos aqui no final, né? O aperfeiçoamento, uns para apóstolos, outros para profeta, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, antes de você estar aceitando a Jesus, Deus já tinha um plano. Em Jeremias fala, eu sei o que penso de vós. Então nós fomos idealizados por Deus para a glória do nome dEle aqui na terra. Só por uma vez a gente estava desapercebido, estava iludido, porque o inimigo das nossas almas, ele quer afrontar Deus com o pecado, com o erro. Mas Deus odeia o pecado, Ele se ira contra o pecado. Então, irmãos, minha irmã, meu irmão, qualquer circunstância, qualquer coisa que você for pensar, começa no pensamento. Pensar que não agrada a Deus, alguns no pensamento vão se frustrar. Poxa, eu não sabia que eu poderia pensar sobre isso e querer isso. E se frustra. Outros, por uma ignorância ou por uma vaidade que o inimigo coloca no coração, demora um pouco mais. Ele chega até a falar. E outros podem até querer executar a situação. Mas é na beleza que Deus te criou. Você tem a sua vontade e os seus desejos. Porque quando Deus enviou o Senhor Jesus para a nossa salvação, nós já estávamos salvos. Entendeu? Então, quando o sangue dele foi derramado na cruz do Calvário, salvação a todos chegou. Quero que você entenda isso, para você ter autoridade. A salvação veio para todos. Entendeu? Sem exceção. Agora, aquele que aceitar essa salvação e crer, está salvo. Quem não crer, já está condenado. Então, veja bem, você está aqui hoje por uma razão. E amanhã você vai estar em outro lugar, por uma razão também. Agora, veja bem o que eu quero me expressar essa noite é assim. A sua atitude em todas as circunstâncias da vida, ganhando, perdendo, sendo solidário ou não, agindo com egoísmo, não sendo verdadeiro, sendo verdadeiro, então, em todas as circunstâncias da sua vida, você tem uma atitude relevante, muito própria, sua, muito pessoal. E a gente vai dizer que é por isso ou por aquilo, mas é um propósito de Deus na vida de cada um. Um é pacificador, outro é guerreiro.
e vários são as sintonias de cada um de nós. Mas você é autêntico naquilo. Você pode ter uma sensibilidade em uma situação e outra, mas você tem. Você é sensível a alguma situação, que até pode vir a te prejudicar por algumas circunstâncias, ou te elevar, dependendo da sua atitude, da sua forma. Aí vem cultura, vem educação, vem uma série de coisas, mas não é isso que eu quero falar. Quero falar do propósito de Deus em ter te mandado para a terra. Esse Espírito que habita em nós, encarnar e florescer, e ter o sentimento que nós temos. Tinha um propósito. Ninguém foi criado para vergonha de Deus. Ninguém foi criado para isso. Foi para a essência de Deus se manifestar. Mas, por um engano, situações vis, nós erramos o alvo. E começamos a ter um tipo de entendimento egoísta, de sobressair sobre este ou sobressair sobre aquele, e tomar uma situação de vantagem. E aí então começa a decepção. Começa uma situação que você tem um sintoma na sua vida. E aquele sintoma, você vai agradar a Deus ou não vai agradar a Deus. E se você semear na carne, vai colher o quê? Tristeza, angústia, decepção. Nunca vai estar satisfeito. Nunca. Nunca vai estar satisfeito. Semeou na carne. Então é isso que eu quero dizer esta noite. O que te incomoda, alguns podem se classificar por causa de alguma explicação humana. Eu sou isso por causa disso, assim, 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 assim. Pode até sair. Mas a excelência do qual você foi criado, só está errando o alvo, que é para a glória de Deus. E a gente errou. Sabe, quando você não se conforma com alguma coisa, eu não me conformo com isso, eu não me conformo com aquilo, não está certo. Aí você pensa, eu sou um problema, eu não me conformo com isso. Ou eu sou a solução, porque eu não me conformo com isso. E a gente começa a entrar em parafuso muitas vezes. Até onde eu estou fazendo a vontade de Deus, aonde eu estou fazendo a vontade do homem, e aonde eu estou? E aí quando a gente não se localiza, a gente fica perdidamente. Aí vem o que? Começa a gerar em nosso corpo, que já foi falado, o irmão ministrou, somos templo do Espírito Santo. Aqui é o lugar que nós ofertamos a Deus. Nós ofertamos a Deus. Tudo isso aqui que está aqui, Deus conhece. E a gente oferta a Deus. É só um ponto de sensibilidade em relação ao meu irmão, à minha irmã. Porque ninguém fica satisfeito, não conseguimos ficar satisfeitos com a tristeza de um semelhante. Ainda que seja muitas vezes aquele que nos persegue, não dá uma satisfação para nós. Porque a essência que Deus nos criou foi para a glória dele. E Deus enviou o Senhor Jesus para desfazer as obras de Satanás. Então, irmãos, quando nós começamos a ter certos sintomas de atitude, para baixo ou para cima, de bem ou de mal, analisa, pensa um pouco. Nem tudo que eu posso dizer que você é ruim, não, você pode estar fazendo, eu posso estar fazendo alguma coisa, errando o alvo. Mas aquilo que Deus me deu, o entendimento de liberdade que Deus me deu, que eu posso agir, a minha fé, foi Deus que conquistou essa liberdade para mim e para você. Então eu sou muito enérgico, eu sou passivo, compassivo, isso ou aquilo. Mas foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu para um fim. E talvez eu esteja usando de maneira errada. É só acertar o alvo.
Propósito de Deus, aquilo que é um problema para mim hoje, que me leva muitas vezes a uma queda, a uma tristeza, uma angústia, sofrimento, até situações adversas. Mas se eu acertar o propósito pelo qual eu tenho aquela situação, vai virar bênção para a minha vida. Vocês estão me entendendo? E geralmente a gente classifica uma pessoa, classifica outra, o outro classifica, e a gente fala assim, é só acertar. É só querer glorificar a Deus. É só isso. Acabou o problema. Nós vamos ter uma vida muito boa, agraciada. Primeiro, uns para apóstolos, doutores. Talvez você não esteja usando isso para a glória de Deus. Está usando pelo seu benefício, pela sua cultura, tradição, familiar, pessoal. O que entenderam e fizeram para você, entendeu? Colocou você numa religião, num pensamento, numa coisa e outra, e tal, ou estudo, ou professores, situações, país, direcionou. Mas você já estava liberto para fazer tudo isso, porque Deus nos libertou. Cativo, ninguém é mais, porque Deus levou o cativo do cativeiro e deu liberdade. Então não vem ninguém com o espírito cativo, porque Jesus já conquistou a liberdade para nós, sofrendo no madeiro, sofrendo. Irmão, todo mundo aqui já teve tristeza, alegria, angústia e vontade de desistir, alguns até vontade de morrer. Talvez a morte seria melhor. Pensa isso. Pois todo esse sintoma que o homem passa, Jesus passou, porém não pecou, mas ele sofreu o agravo do pecado. Então Deus odeia o pecado, a ira de Deus permanece sobre o pecado, mas Ele ama o pecador, entende? Então é muito forte isso para a gente tomar posse da bênção, porque às vezes a gente não sabe aonde nós estamos, por que estamos, e a gente fica se sentindo tão mal, e o mal cresce para a nossa tristeza e angústia. Você não é isso que falam de você ou que você pensa. Não é. Tem um propósito de Deus muito maior. Já foi falado aqui que muitas vezes a gente cobra e é cobrado. Nós estamos falando de unidade, de oferta, de facilitar um ou outro, um companheiro, um amigo, um irmão, poder fazer algo um por outro. E tem uns que é folgado. A gente fala folgado. Mas o cara tem uma paz muito grande, não se preocupa com nada. Não faz nada. Aí você julga ele isso. O outro é interagindo. Vai fazer, deixa de fazer. Corre, não sei o quê. É apressado. E a gente começa a classificar. Mas isso aqui no amor de Deus é uma grande bênção para todos. Aos de perto, aos de longe, o que virá amanhã. Então é sobre isso que eu estou trazendo a meditação e aproveitando o que foi aberto aqui em Efésios, entende? Porque tem pessoas que se você ganhar ele num determinado lugar, faça com que ele continue lá, não tire ele de lá não. Para ele, o dom que Deus deu, para ele, você se junte a ele para evangelizar aquele lugar. Entende? Então tem algumas coisas que tem um lugar que incomoda a gente, fala assim, lá eu não vou mais. Lá onde te incomoda, é ali que você deve ir, para abençoar as vidas. Mas tem que ser no canal de Deus. No canal de Deus. E a liberdade que Deus conquistou para nós. Porque o pecado que estava sobre nós, Jesus levou. Entendeu? Então, doença, tudo que é ruim, tudo que Deus odeia. Então, quando o mal começar a instigá-lo ou instigá-la, tenha uma palavra de fé, conforme está escrito. Sim, irmão, sim, tem um motivo,
tem um motivo para a bênção e um motivo da maldição. Não é nada por acaso, mero acaso. Tem uma razão. Tem uma razão. Se não está bem, vai para a palavra de Deus. Pega o versículo bíblico, chama aqui o mapa. E ora o mapa. Foi cantado aqui o quê? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Que diminua eu. É uma situação. Agora, o pecado veio para matar, roubar e destruir. O pecado. E Deus odeia o pecado. Então, se de repente as coisas estão fazendo sofrer, não está. Procura na Bíblia, um ponto na Bíblia. A gente pode achar, irmãos, na medida da fé, você acha na Bíblia o que você quiser. Entendeu? Mas procura na Bíblia a parte que te traz paz. Entende? E a primeira paz é consigo mesmo. Primeira coisa é você com você. Se entenda. O que tiver de pedir perdão, peça perdão a Deus. Se tiver de se lançar num desafio de fé, se lança num desafio de fé. Mas aonde a sua estrutura que Deus te concedeu em te libertar do jeito que você é, na Bíblia tem uma posição que cada um de nós pode tomar uma posição para a glória de Deus. O resultado eu não vou falar, porque eu não posso falar o resultado, porque é uma coisa muito pessoal. Porque divisão da alma e do espírito é você com Deus e Deus com você. Eu posso analisar você, eu posso te julgar, eu posso fazer tudo isso, mas eu nunca vou dar o veredito certo. O veredito vai ser o seu entendimento com o teu espírito, com o Espírito Santo, e um dia vai entender. Aí a hora que o momento que você entender, então você toma posse da bênção. E aquele que te acusador, aquele que tem te acusado, aquele que tem judiado da sua natureza, aqui eu estou falando da natureza não caída, a natureza do projeto de Deus na vida de cada um. Ou quer ser pobre, ou quer ser rico, ou quer ser dono, quer ser servo, seja lá o que for. Mas tenha dignidade. Porque Deus é digno de toda a honra e toda a glória. E Ele me projetou para toda a honra e toda a glória. Agora, se eu me conformar com algo que não é assim, se eu me conformar, é a minha fé. É a minha fé. É a minha fé. Então a fé é naquilo que a gente acredita. E como que vai fazer? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, manifesta a sua fé. A regra, a palavra de Deus. Você não vai ter a mesma fé que que o outro tem, mas você tem a sua fé. Como um grão de mostarda. Um grão de mostarda pode muito em seus efeitos. Amém, irmãos? Então, olha, Deus conquistou, entende? Da criatura mais linda e aperfeiçoada que Ele fez, foi o homem. Então Ele se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. E pagou a sentença que Ele mesmo ditou para os pecadores. Então Ele sofreu como um pecador sofre. O Deus que te projetou, que pode todas as coisas, Ele veio e padeceu. Vocês estão entendendo? Para que nós não precisássemos padecer mais sobre nenhuma e qualquer questão. Servo, servo. Senhor, Senhor.
Qual é a sua posição? Guerreiro? Sei lá, palavras, mas vai ao Senhor. E Deus vai revelar a autoridade. A autoridade. Não é verbal, não é convencer ninguém. É ser, é estar. É isso. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu já me reconheço. A graça, misericórdia de Deus sobre mim. Eu sou fruto da graça de Deus. E o Satanás vai me acusar, mas eu sou fruto da graça de Deus. Eu sou fruto da graça de Deus. Eu oferto a Ti, Senhor, todo o meu pensamento. E eu quero que o meu pensamento vá cativo ao Senhor. Eu sei que um lado meu ama o pecado. Eu sei, vaidade, orgulho, presunção. Eu faço um pouco, acho que mereço muito. Tem hora que eu acho que eu mereço, eu precisava que me reconhecesse. É um pecado. É uma situação que vai trazer não benefício à minha exigência de ser reconhecido. E isso pode me judiar da minha natureza. Mas Deus já pagou um preço. E estou livre disso. Na hora que eu falar, não, eu não quero isso para mim. Eu não quero. E isso, todas as coisas ruins que estão te incomodando. A exigência que você faz é legítima. Pode estar no endereço errado. Entende? Porque nós somos libertos. Pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Não estamos sujeitos a nenhuma situação terrível. Sabe? Porque se for... Agora eu vou fazer a leitura para encerrar. Eu queria que a mesa aí colocasse Mateus 6, 21. Então é isso. É simples. A gente prega isso. Mas nessa noite eu quero falar, para me fazer entendido. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso ponto. Então, a sua questão, você conhece qual é. Você sabe aonde está o seu tesouro. Ponto. Aí você está indo para Deus ou não está indo para Deus? Aonde está o seu tesouro? Está te aproximando de Deus ou está distanciando de Deus? Amém? Ponto. Agora Mateus 6, 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Estão se apercebendo? Então esse aí, isso daí já é uma conotação, entende? Do nosso estado de vida, de espírito, e de conceito de vida, e de quem eu sou, aonde eu estou, em relação ao propósito de Deus na minha vida. Bem, eu escrevi aqui, dependendo dos sintomas, procurar Deus. Dependendo do que você, onde está o seu coração, dependendo dos seus olhos, procura Deus. Que Ele se manifestará a nós, porque Ele, Deus, sabe os pensamentos a respeito de nós. Jeremias, por favor, 29, 11. É conhecido da igreja, mas... Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E aí? Estão entendendo? O fim que esperais.
Então fica assim, não fica difícil para a gente mapear, nos mapear, os fins que esperais. Mais um pouco. Vem então a oportunidade de não aceitar o mal. Vem a oportunidade de você não aceitar aquilo que está em conformidade, não está conforme. Que você não está sentindo que está bem. Você não deve aceitar. É só isso, irmão, não aceitar. Não faça nada mais. Só não aceita. Porque Deus vai dar o escape. Deus vai se revelar a você e a mim. João, 1 João 3:5. João, 1 João 3:5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há. Amém? Então vamos aceitar isso? Aí. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Bom, irmãos, aí a gente precisa se apegar, né? Você pode falar isso com Deus. Deus, eu estou aqui, eu estou sendo arraigado aqui numa situação adversa. Não está legal. Mas eu entendo que o Senhor se manifestou, entendeu? Para tirar os nossos pecados, o meu pecado. E no Senhor não há pecado. Então, não se preocupe de entregar o seu pecado para o Senhor Jesus. Que Ele não há pecado, Ele sabe o que vai fazer. Finalizando, Isaías 53, 4 e 5. Vocês conhecem. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O julgamento. Olha, aflito, ferido de Deus, mas sabe que o 6, versículo 6, 53:6, Isaías. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Está vendo, irmãos? Entendeu? Então, quando você está errando o alvo, tudo que Deus fez, você é pacífico, é revoltado, tudo classificação que o diabo pode colocar em você, ou você também, sabe? O Senhor foi lá e nos resgatou. Entende? Então, tudo aquilo que faz a gente ficar sofrendo, tudo, tem que entender isso. O Senhor já levou sobre si, Jesus levou sobre si. Eu não preciso carregar nada, eu preciso só falar comigo mesmo. Ele é Senhor, Ele é Pai dos Espíritos, Pai dos sentimentos. Que droga! Uma coisa ruim, vai embora em nome de Jesus. Que droga vai curtir as coisas, ainda põe culpa nos outros ainda às vezes. Ele é Pai dos Espíritos. E não há encantamento. Não entendi, não há encantamento. Bate o pé. Seu coração está endurecido, fala uma vez, fala duas, fala três, fala um monte de vezes. Mas não aceita. Ele levou a iniquidade, uma iniquidade é o desejo de pecar. Todo mundo tem desejo de pecar, irmão. De sobressair em cima do outro, de alguma forma. Quem que não quer ter todos os seus direitos satisfeitos? Prevalecer em tudo? A princípio?
Todos nós. Mas o amor de Deus nos constrange a valorizar o próximo, a perdoar, faz muito bem, a resolver, está resolvido. E Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Aí vem a situação, porque você já está sentado aqui numa comunidade e observando as ideias, aquilo que tem sido trazido para nós. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Está vendo, irmão? Precisa muita coisa para a gente endireitar os nossos pensamentos. Aí. Está ruim? Está bom? Veja aí. Entendeu? E a vontade de Deus é interessante. Que tem uma tristeza que te leva para Deus. E uma tristeza que leva para a morte. Então, se for uma tristeza para Deus, é aquele amor que você tem para com o semelhante e para com a vontade de Deus. E a vontade de Deus qual que é? Boa, agradável. E tem aqui, desfazer, aonde que é? João 3,5 nós lemos? Então, desfazer as obras de Satanás. Não é isso? João 3,5, por favor, Birley. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nasce... Não. 1 João, desculpa. Obrigado, Bia. Aí. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Então quer dizer, quem pecou desde o princípio, quem foi? Satanás, foi o diabo. Então ele se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Então, irmão, você quer ver você ficar triste? E essa tristeza te levar para Deus? É você estar interessado em desfazer as obras de Satanás. Mas quem sou eu? Quem sou eu? É você mesmo, abençoado, abençoada. Não está bom o negócio? Não está legal o negócio? Desfaz essa obra de Satanás. Entendeu? Tira o incômodo. Desfaz. Ah, eu fiquei triste porque eu não aceito essa angústia. Primeiro em você. Eu tenho que estar bem, comigo mesmo. Para eu poder abençoar o irmão. Senão eu não vou abençoar o irmão. Se eu não tiver resolvido, eu não vou abençoar ninguém. Como é que eu vou abençoar uma pessoa cheia de coração, o altar arrebentado aqui? Tem que arrumar as pedrinhas no altar. Tem que arrumar. Senão, como vai fazer? Você vai ministrar, a pessoa já está cheia de problemas, cheia de pecado. Você vai ministrar, você já tem ruga também, está todo lascado, o que vai acontecer? É um perigo. Não vou falar o que vai acontecer, que eu não sou Deus. Eu não posso falar o que vai acontecer. E de coração é para coração. Mas há um perigo muito grande, porque uma luta espiritual é terrível. É terrível, irmãos. A gente não faz ideia. Então nós precisamos estar com o desejo. Por exemplo, eu vou ficar triste porque eu estou sofrendo. Pô, eu não aceito. Está um problema na minha vida. Eu estou ficando envergonhado por causa dessa situação. Aí, eu não aceitar isso. E falar, se eu posso, com a promessa de Deus, presta atenção, fazer as mesmas obras. Vocês estão entendendo? Foi falado, você pode fazer as mesmas obras, ou ainda maiores. Poxa, vamos conversar com Deus direitinho. Quer dizer, conversar com você, né? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Então vamos falar nossa mente, falar o coração. Entendeu? Para desfazer essa obra de Satanás. Acabar com
Eu sei que vai vir outra luta, mas é de glória em glória, de glória em glória, até a estatura de varão perfeito. Entendeu? Mas você vai sentir um prazer tão grande para desfazer a obra de Satanás na sua vida, na vida dos outros. Daqui uns tempos você não vai precisar nem falar. Você vai chegando, acontece, irmãos. Se alguém aceitar esse desafio, acontece. Você vai chegando e o mal vai saindo. Não precisa nem falar nada. Manifesta e vai embora. Os enfermos são doentes, são curados. Os cativos são libertos. Entende? E então agora, vamos nos colocar de pé. O Salmo 119, 143. Salmo 119, 143. Aperto e angústia se apoderaram de mim. Não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. Amém? Então essa é a palavra que eu queria deixar com a igreja hoje, porque eu estou precisando dela. Eu estou precisando dessas instruções na minha vida. Amém? Porque nós estamos sendo desafiados pela palavra de Deus aqui anunciada. O primeiro desafio é a unidade, né? E reconstrução, né? Os muros, a nossa proteção é a palavra de Deus, e eu sou a palavra de Deus. Você é a palavra de Deus. Ele disse, e nós fomos gerados, e fomos lançados nessa terra por Deus. Para quê? Para desfazer as obras de Satanás. Entende? Então é isso. Então, por Ele e para Ele são todas as coisas. Entende, irmãos? Então, a tristeza que mata é aquela que você faz para você. Mas quando você faz para Deus, Deus vai te capacitar mais e mais. Ainda que em qualquer situação, a morte dos santos é preciosa. Foi falado isso aqui hoje? Não sei se foi hoje, ou de manhã ou à tarde, não sei mais. Ou ontem eu li. Mas a morte dos fiéis é preciosa para Deus. Então, irmão, na hora da partida, que seu fôlego de vida vai para lá, o Espírito vai para Deus, é glorioso. É glorioso. E eu tenho dito que, olha o camarada no caixão lá, ele está falando. Se falava muita bobagem, você vê ele falando bobagem. Mas se era um servo de Deus, está pregando. Você olha e está lembrando de tudo aquilo que ele ministrou, que fez, e esta fica a lembrança. Amém? Irmão, quer fazer as considerações? O dízimo. Então vem o dízimo então, quem vai fazer? Eu quero orar nesse propósito, mas depois os irmãos ficam. Senhor Deus, agora assim, nós queremos te agradecer, ó Pai, em nome de Jesus, porque queremos estar convictos que o Senhor já levou toda a tristeza, angústia que poderia chegar até nós, meu Pai. Nós não nascemos para sofrer, meu Deus, não sofremos para ter um espírito angustiado, não, meu Pai, não nascemos para isso, mas vivemos aqui, Pai, para, sim, Deus, manifestar a glória devida ao Teu nome, Senhor. Então os enfermos e doentes são curados, Senhor. Os cativos são libertos, meu Pai. Nós não queremos nos conformar com este mundo que jaz no maligno, meu Deus. Então dai-nos, Senhor Deus, dai-nos esse entendimento. Mostra, Senhor, no coração de cada irmão, no propósito de cada um, naquilo que a pessoa, Pai, é mais apurada, meu Deus, é afinada, meu Pai, é legítima, meu Deus. Mostra para ela nessa condição que ela vive, meu Pai, para que o Teu nome ainda mais seja glorificado. Eu oro e te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus.
Amém e graças a Deus.